Hoje vamos explorar um tópico muito interessante: por que os padres católicos não se casam? Isso é algo que muitas pessoas se perguntam e, para responder, vamos voltar no tempo e ver o que a Bíblia e a história da Igreja nos dizem sobre isso. Para começar, precisamos lembrar que o celibato não era uma exigência desde o início da Igreja. Os primeiros seguidores de Jesus, incluindo alguns dos apóstolos, eram casados. Por exemplo, o apóstolo Pedro, a quem Jesus chamou de a rocha sobre a qual construiria sua igreja, era casado. Podemos ver isso em Mateus capítulo 8, versículo 14, que diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, nos primeiros anos, os líderes da igreja eram, sim, casados. Porém, com o passar do tempo, a igreja foi mudando suas regras e tradições. Um dos principais motivos foi o exemplo do próprio Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus era celibatário, dedicando sua vida integralmente à missão que recebeu de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo fala sobre a importância do celibato para aqueles que podem segui-lo, dizendo: "Quero que todos os homens sejam como eu sou." Contudo, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria melhor se permanecessem como eu. Paulo não estava impondo o celibato, mas sugerindo que isso permitia uma dedicação total à obra de Deus. É importante entender que o celibato é visto pela Igreja como uma forma de imitá-lo mais de perto. Jesus não tinha uma família terrena, porque sua missão era servir a todos, sem distrações. Da mesma forma, a Igreja acredita que o padre é chamado a servir a comunidade como um todo, e o celibato ajuda nessa dedicação plena. Esse conceito se baseia também na ideia de que, ao renunciar ao casamento e às responsabilidades familiares, os padres podem estar mais disponíveis para atender às necessidades espirituais dos fiéis. Além disso, temos outra passagem importante, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32-34, onde Paulo escreve: "O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, ou mais o casado cuida das coisas do mundo, em como agradar à esposa." Para a Igreja, essa passagem reforça a ideia de que o celibato permite uma vida dedicada a Deus, sem as distrações e preocupações que uma família pode trazer. Não podemos esquecer que, no século IV, o Concílio de Elvira, na Espanha, foi o primeiro a estabelecer oficialmente o celibato como regra para os clérigos. Esse concílio, realizado entre os anos de 305 e 306, teve como objetivo principal reforçar a disciplina entre os membros da Igreja. Já no século XII, em 1139, o Concílio de Latrão II tornou o celibato obrigatório para todos os padres da Igreja Católica Ocidental. Esse movimento tinha como objetivo evitar possíveis problemas relacionados à herança e à riqueza da Igreja. Padres casados poderiam passar bens e propriedades para seus filhos, o que poderia enfraquecer a Igreja e causar conflitos de interesse. Assim, o celibato também era uma forma de garantir que os padres estivessem focados na vida espiritual e que não se envolvessem em disputas familiares por terras ou posses. Isso ajudava a proteger a integridade da Igreja e a manter seus líderes centrados em suas missões espirituais. Além disso, ao se comprometerem com o celibato, os padres estavam mostrando um sinal de entrega total a Deus, colocando as questões espirituais acima das preocupações terrenas. No entanto, é importante ressaltar que essa prática do celibato não é algo que todos precisam seguir. Trata-se de um dom e uma vocação que alguns homens escolhem para servir a Deus de uma maneira mais intensa. Essa escolha reflete uma profunda confiança e entrega na vontade de Deus, e, para muitos padres, essa vida dedicada traz uma grande sensação de propósito e satisfação espiritual. Hoje, os padres escolhem seguir esse caminho como um sinal de entrega e amor a Deus e à comunidade. E vale lembrar que o celibato é uma disciplina da Igreja Católica Ocidental, mas não é um dogma. Nas igrejas católicas orientais, por exemplo, ainda há padres casados. Assim, o celibato é visto como um caminho, uma forma de dedicar plenamente a vida a Deus, mas não é algo que está acima de outras formas de serviço ao Senhor. Além disso, a questão do celibato também nos lembra que existem diferentes formas de viver a fé e servir ao próximo. Enquanto alguns são chamados a formar famílias e viver sua fé no dia a dia com seus entes queridos, outros escolhem se dedicar exclusivamente à comunidade e ao serviço a Deus.
Ambos os caminhos são igualmente válidos e importantes no plano de Deus, cada um contribuindo de uma forma única para a edificação da igreja e para o cuidado do povo de Deus. Concluindo, a ideia do celibato sacerdotal está enraizada no desejo de imitar Jesus e de estar plenamente disponível para servir ao povo de Deus. Isso é algo que foi evoluindo com o tempo e reflete uma forma de dedicação total ao amor de Deus e ao cuidado com as almas dos fiéis. Embora possa parecer uma escolha difícil para muitos, para os padres é uma expressão de amor e devoção que permite que eles sirvam a igreja com todo o coração e toda a sua atenção. O celibato é uma forma de se desprender das preocupações terrenas e se dedicar completamente ao trabalho de Deus, e isso é o que faz dos padres um exemplo de entrega e amor incondicional. Esperamos que tenha gostado dessa explicação sobre o celibato dos padres católicos. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de saber mais sobre outros temas da Bíblia, deixe um comentário aqui embaixo. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias e explicações sobre a fé. Até a próxima!